Olavo foi transferido de projeto logo no primeiro dia para fazer média com o novo chefe e saiu-se com esta. Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que ele... Reticências. Nem chegou a terminar a frase, Juliano, o chefe, apartou. Espere um pouco, Olavo. O que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras, chefe? A primeira, Olavo, é a da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, não tenho. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Mas eu acho que... Reticências. E, novamente, Olavo é interrompido pelo chefe. Então, sua história já vazou a primeira peneira. Vamos, então, para a segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Claro que não. Deus me livre, chefe, diz Olavo, assustado. Então, continua o chefe. Sua história vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que eu iria contar. Pois é, Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas peneiras? Diz o chefe e continua. Da próxima vez em que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo destas 3 peneiras: verdade, bondade, necessidade, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Essa história, na verdade, não é nova. Imagino, mais uma vez, que você já a conhecia, já tenha lido essa história. Mas ela é muito boa para nos fazer refletir, principalmente quando ouvimos alguma coisa e a nossa língua coça para podermos passar aquilo adiante sem medir as consequências do que poderá produzir aquela informação que vamos passar adiante. Nós vivemos num tempo muito complicado, muito delicado. Ao mesmo tempo que temos hoje a internet, as redes sociais como uma bênção para que as pessoas possam se comunicar, possam se relacionar, as redes sociais, principalmente as redes sociais, também têm sido um veículo terrível, maligno, um veículo destruidor de reputações. Por quê? Porque as pessoas têm uma facilidade muito grande para acreditar naquilo que circula, principalmente através das redes sociais. E muitas vezes uma pessoa recebe uma informação, não checa a fonte daquela informação e imediatamente passa adiante esta informação. E o que é que acontece? Quando menos se espera, o dano já está feito. Por quê? Porque uma pessoa ouviu algo que não era verdade e passou adiante aquela mentira. E alguém já disse que repita uma mentira 1000 vezes e todos acabarão acreditando que é verdade. E, lamentavelmente, nos dias em que nós vivemos, tem sido assim. Através da imprensa, quantas vidas e quantas reputações foram destruídas pela imprensa por uma notícia equivocada, por uma notícia infundada, né? Tivemos aquele caso da escola base lá de São Paulo que virou meio que um ícone da perversidade da imprensa, quando os diretores daquela escola foram acusados de abusar das crianças que lá estudavam
E depois de apurado tudo, chegou-se à conclusão de que era mentira, de que nada daquilo acontecia lá, mas a imprensa já havia destruído aquelas pessoas e aquela empresa com a divulgação das notícias mentirosas. Esse crivo das três peneiras, eu quero crer que eles cabem muito bem para a nossa reflexão pessoal, para a reflexão daqueles, principalmente, que trabalham com a comunicação, para aqueles que têm a responsabilidade de liderar as suas equipes, para aqueles que trabalham com pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tiago escreve a respeito da língua e ele diz que a língua é o menor membro dentre os membros do nosso corpo, mas com ela nós podemos queimar a carreira da existência de uma pessoa. É isso que Tiago diz. Se você quiser conferir, depois vá lá, pega a sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 3, se não me engano. É onde ele fala mais diretamente sobre o poder destruidor que existe na nossa língua. Mas será que Deus nos deu esse instrumento para que pudéssemos usá-lo de forma maliciosa, às vezes criminosa, sem escrúpulo, maldosa? Não, com certeza não. Eu tenho certeza que o que Deus espera de nós é que a nossa boca seja fonte de vida, fonte de bênção. Tem pessoas que têm prazer em denegrir a imagem dos outros, têm prazer em falar mal dos outros. São aquelas pessoas fofoqueiras. Não perca tempo com o fofoqueiro. Aquelas pessoas que não se ocupam das suas vidas e passam a vida ocupadas com as vidas dos outros. É, exatamente isso. É o que você conhece como fofoqueiro, como fofoqueira. E isso até virou, de certa forma, meio de vida de alguns. Na televisão hoje, nós temos os programas de fofoca. Na imprensa, nós temos as revistas de fofoca. Ou seja, pessoas fizeram da fofoca, da conversa fiada, um meio de vida. O que você quer mais? Agora, o pior é quando alguns se dispõem a fazer isso até de graça, né? Saem por aí. Você mesmo que me assiste nesse momento. Eu imagino que você já foi vítima de uma língua maldosa, enganosa, mentirosa. Não é verdade? Alguém falou alguma coisa a seu respeito, passou para uma outra pessoa e, de repente, aquilo foi ganhando, tomou um volume. E, no caso da internet, as redes sociais, isso é chamado de viral, né? É um vírus que se expande com uma velocidade que depois não tem como reverter, não tem como ajuntar, não tem como, por mais que você publique notas desmentindo aquilo que falaram, a reputação já foi para a lama. Enquanto você puder, enquanto estiver ao seu alcance, faça essa reflexão. Exatamente como proposto aqui. Passe por essas três peneiras antes de dizer. E só diga se de fato valer a pena, for verdade e se ajuda a edificar, se ajuda a construir. Do contrário, melhor é ficar calado. Eu já trouxe aqui também um pensamento. Mais uma vez vou repeti-lo, porque eu creio que ele cabe exatamente dentro desta reflexão que nós estamos fazendo. Mais uma vez me perdoe aqui o lapso de memória, se caso houver, mas imagino que seja de São Francisco essa frase, onde ele diz: quando você for falar, cuide para que as suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. E eu poderia acrescentar mais dizendo: quando você for falar, cuide para, ao falar, não destruir vidas, não matar sonhos, não manchar reputações. Muitas vezes uma pessoa leva uma vida inteira para construir uma história de respeito,
uma reputação e uma vida ilibada para alguém de forma maldosa, usando de palavras mentirosas, tentar destruir essa pessoa. Mas sabe qual é o nosso consolo também? O nosso consolo é que fizeram assim com Jesus. Certa vez saíram espalhando que Jesus era um guloso, que ele só vivia na casa dos pecadores, que ele era um endemoniado. E nós sabemos que Jesus não era nada disso. Mas se ele, o Senhor Jesus, foi vítima dessas línguas mentirosas, enganadoras, destruidoras de reputação, não seria você, não seria eu também, que poderíamos ser possíveis vítimas desse tipo de pessoa? Eu, particularmente? Meu Deus, quanta coisa horrível eu já ouvi. Pessoas falando a meu respeito, tanto no ministério, quanto na vida pública, na vida política. Nós, pastores, e principalmente no meu caso, que sou pastor e exerço um mandato de deputado estadual, nossa vida é pública, aberta, é o que a gente pode chamar de um livro aberto. Certa vez um irmão chegou para um outro irmão nosso querido e perguntou para ele assim: Moacir, o que aconteceu que o pastor Wanderley separou da pastora Fátima? Meu Deus do céu, final do ano passado agora, mais exatamente no dia 13 de dezembro, nós completamos 38 anos de casados. Nunca nos separamos. E não há no nosso projeto de vida nos separarmos. Não existe. Mas aquele irmão, alguém disse para ele que eu tinha me separado da Fátima e ele queria saber por quê. Aí eu disse: ô Moacir, você devia ter falado para ele o seguinte: quem falou para ele ouviu isso no inferno, porque só o capeta é mentiroso desse tanto. E ele acreditou e agora está passando para frente. Lamentavelmente, nós estamos sujeitos e expostos a esse tipo de coisa, mas não podemos nos deixar abater por essas coisas. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez obrigado por esta palavra de reflexão, obrigado por este tempo precioso, obrigado, meu Deus, por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado e que têm sido bênçãos na nossa vida. E tenha misericórdia daqueles, meu Deus, que muitas vezes, sem pensar nas consequências, saem difamando, denegrindo, maculando a vida das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia desses. E que o Senhor nos ajude para que possamos continuar a nossa caminhada sem desanimar. No nome de Jesus oramos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.